falando sobre esse tema. A gente tem analisado especialmente o livro de Atos. E hoje eu quero mostrar para você alguns personagens importantes na história da igreja. Mas o meu foco, o que eu quero mais que entre no seu coração e você possa levar para casa, é como é que a Bíblia olha para o relacionamento que eu e você precisamos ter com a antiga aliança e com a nova aliança. Com a sua Bíblia, que tem 2 testamentos, né? Novo Testamento e o Velho Testamento. Quem tem uma Bíblia de papel aí, levanta assim só para eu ver. Você trouxe a sua Bíblia? Depois eu vou falar dela para você. E a nossa Bíblia eletrônica, eu espero que alguma Bíblia você tenha, né? Não sei qual, mas é importante que você leia. Mas na sua Bíblia eletrônica também tem. Acho que tem uma criança querendo pregar junto comigo aí. Se papai e mamãe me ajudam aí, se for necessário, fica um pouquinho ali com ela. Como eu disse para você, a gente está falando sobre esse tema com base no grande exemplo que eu e você temos do que significa ser igreja. É a igreja que nasce lá no livro de Atos. E para falar disso, hoje eu vou falar sobre um aspecto do que nós precisamos lembrar como igreja. Obrigado, querida. Preste atenção aqui. Existe um aspecto fundamental da igreja que foi esquecido com o tempo, que nasceu a partir de Jesus, que os discípulos precisavam abraçar e absorver, mas com pouco tempo eles esqueceram disso, e chega um cara num determinado momento, que é o apóstolo Paulo, que relembra todo mundo a respeito disso, mas o tempo passa e a nossa tendência é nos esquecermos mais uma vez. Então o título dessa mensagem hoje é Juntas e Misturadas. Você já usou essa expressão? A gente usa em geral, estamos juntos e misturados, igual purê de batata, alguns ainda vão além, né? O que isso significa? Estou contigo, eu estou ao seu lado. E é muito positivo dizer isso. Mas no que diz respeito à antiga e à nova aliança, eu quero mostrar para vocês, pela graça de Deus, olhando para a sua palavra, que não é uma boa ideia nem juntar e nem misturar 2 alianças. Uma serve um propósito, aponta para a outra, mas quando uma começa, a outra realmente termina. E não foi eu que disse isso, foi o próprio Senhor Jesus. Então vamos olhar para isso. Para começar, falando sobre mistura, queria fazer uma pesquisa. Eu percebo que alguns, no culto da manhã, ainda ficam um pouco com sono. Vê se a pessoa que está do seu lado está com sono. Só um pouquinho, tem uma que está dormindo, beleza. Não está apenas com sono. Você sabe que tem uma coisa boa para levantar você, e eu queria dizer para você que isso vai acontecer, mas não vai, é só uma hipótese. Mas se você pudesse beber alguma coisa para ajudar você a não ficar com sono, coisas que têm cafeína, mais famosas, talvez sejam a Coca-Cola e café. Se você pudesse escolher uma dessas 2 coisas, é uma pesquisa de preferência. E eu não vou servir nada disso agora para você, mas se fosse entrar alguém aqui agora para servir a você hoje, um copo de Coca-Cola bem gelado, ou um cafezinho bem cheiroso, quentinho, quem aqui não abre mão da Coca-Cola? Levanta bem alto a sua mão. Pouquíssima gente, olha aí. Mas alguns são cocólatras anônimos, né, a gente sabe. Quem não abriria a mão do cafezinho? Levanta a mão. Olha, o cafezinho ganhou bem, né? Grande. Quem não gosta de nenhuma das 2 coisas? Levanta a mão. Mais gente ainda do que eu pensava. Na verdade, eu estou usando esse exemplo porque suponha que ao invés de fazer uma coisa ou outra, eu trouxesse para você aqui a Coca-Cola misturada com café. Quem ia querer? Só uma pessoa aqui, 2, 3. Tem gente que até já faz isso, talvez. Caminhoneiros fazem isso, né? Eu acho que ainda bota mais alguma coisa, o famoso ribite. Nem sei se eu posso falar isso na igreja, mas ajuda eles a ficarem acordados durante a madrugada. Eu realmente não sei o que isso significa, por isso que eu falei, não sei se pode falar. Mas já falei. Está até gravado, né? Para sempre, na internet. Mas a maioria de nós não gosta dessa mistura. Algum tempo atrás, a Coca-Cola criou uma Coca-Cola que tem um toque de café. Eu já provei, dá para tomar, não é das piores, não. Mas por que eu estou trazendo isso para você? Porque você vai encontrar no início da igreja uma nova aliança, um novo testamento, um novo tempo com um toque do antigo, com um pouquinho do cheiro e do sabor da antiga aliança. Claro,
era inevitável, porque a igreja começa feita de judeus. E é natural que a grande maioria acredite que o cristianismo nada mais é do que uma continuação do que eles acostumaram, que era o judaísmo, que era a religião deles. E você vai observar que... deixa eu só ver um negócio aqui, porque eu acho que eu estou sem internet, não vai dar certo. Eu coloquei uma mensagem para o primeiro culto e um pouquinho mais para o segundo, mas não tem problema não, eu vou acompanhando aqui com você. Que a igreja começa lá atrás, logo depois da ressurreição de Jesus, com esse aspecto. E uma coisa que eu preciso que você saiba, se você faz parte dessa igreja, se você está chegando há pouco tempo, se você está vendo a gente pela internet, é que nós temos uma missão, uma das partes da nossa missão como igreja, é que nós fazemos tudo que tiver ao nosso alcance para remover os obstáculos que tornam a igreja desnecessariamente irresistível. Que nós estamos nesse negócio, nós acreditamos que se a igreja, quando ela nasceu, ela contava com a simpatia das pessoas do mundo, e hoje, depois de 2000 anos, é o contrário, a maior parte do mundo vê a igreja com resistência. Eu e você conhecemos, talvez você seja um bom exemplo disso, você não gostava da igreja e nem sabe por quê. Tem gente que detesta a igreja evangélica e você for perguntar por que, ela nem sabe explicar muito bem, mas existem barreiras, existem coisas que foram levantadas e que eu e você não sabemos exatamente se isso é bom ou ruim. Alguns vão dizer que é isso mesmo, que a igreja tem que ser assim, porque incomoda e faz diferença nesse mundo. Eu entendo isso, mas ainda assim a Bíblia está dizendo que a igreja, quando nasceu, contava com a simpatia das pessoas. E não quer dizer com isso que a igreja coadunava dos pecados das pessoas, que tudo bem o que está todo mundo fazendo nas decisões erradas, nas impurezas. Não, a igreja não quer dizer isso. Mas contar com a simpatia do povo significava que a igreja era atraente. Não sei se você pensa nisso comigo, mas as pessoas deveriam estar fazendo filas para entrar nas igrejas. Por quê? Porque Jesus Cristo era assim, ele era atraente, tinha sempre uma multidão onde quer que ele estivesse. O que ele tinha? Uma das coisas que eu quero apontar é que Jesus tirava todo e qualquer obstáculo para que as pessoas se aproximassem dele. Jesus não dizia assim, eu só falo com essa turma aqui, não falo com mais ninguém. Não, ele tinha os seus discípulos com quem ele se reunia com alguma frequência. De vez em quando ele se escondia para orar, ninguém ia com ele. Mas o tempo todo que o povo estava perto, a Bíblia diz que Jesus estava cansado, a sua mente estava cansada, porque um amigo querido dele tinha acabado de morrer de uma maneira horrorosa, e de repente chega uma multidão querendo coisa dele. Ele poderia muito bem dizer, não gente, agora não. Mas a Bíblia fala que mais uma vez seu coração é movido de compaixão, e ele deixa que as pessoas cheguem perto, ele se aproxima. Quando as crianças querem chegar perto dele, porque ele era atraente, os discípulos falam, não, criança não. Jesus fala, não, deixa eles virem. E criança não gosta de ninguém, né, com cara feia. Criança não gosta de ninguém que é muito autoritário, que demanda algumas coisas, que põe barreiras. Não, Jesus abria todas essas portas, removia todos os obstáculos. Será que como igreja hoje, se nós somos corpo de Cristo, nós não deveríamos fazer a mesma coisa? Então, esse é o meu convite para você. Se você faz parte dessa família, me ajuda a remover todo tipo de obstáculo que torna a igreja, o cristianismo, Jesus, os crentes, desnecessariamente resistíveis. Não era para a gente estar sendo resistido. O que acontece lá atrás na igreja para determinar o início da igreja e a base da fé da igreja é um evento, um acontecimento chamado a ressurreição de Jesus, que a gente estudou. Claro, né? Quando estava se aproximando da Páscoa, a gente apontou nessa direção. Se alguém perguntar para você hoje qual é a base da sua fé, e fizer essa mesma pergunta para todos os cristãos que você encontrar, a grande maioria vai dizer, a base da minha fé é a palavra de Deus. A base da minha fé é a Bíblia, é a palavra escrita. Foi assim que eu aprendi, foi assim que você aprendeu. Mas aquela igreja não tinha uma Bíblia. Eles nunca poderiam responder dessa maneira. A igreja que nasceu logo após a ressurreição, com toda a perseguição, se alguém perguntasse qual é a base da sua fé, a única resposta que eles tinham era essa: nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Muita gente aqui inclusive viu isso, viu ele morto, viu ele ressurreto.
E pelos próximos 100, 200, 300 anos, é coisa beça. Essa igreja começou e ela era formada de crentes notáveis e maravilhosos, sem nenhuma palavra de Deus escrita. E eu acredito que, assim como eles, a base da nossa fé deveria ser a mesma. Porque a Bíblia que eu e você temos e reverenciamos e amamos e é maravilhosa demais, e é uma das coisas mais importantes que eu e você vamos ter a vida inteira, não era a base da fé deles, porque ela não existiria se isso não tivesse acontecido. Você já parou para pensar nisso? Que eu e você jamais estaríamos aqui em 2021, nessa igreja ou em qualquer outra. Não existiriam igrejas cristãs, não existiria Bíblia. Não, eu e você pouquíssimo conheceríamos sobre a história do povo de Israel, se soubesse alguma coisa. Nós só temos acesso a tudo isso e só tivemos algum interesse nessa direção, porque não apenas um Messias veio e morreu, seria só mais um, mas porque ele ressuscitou. Isso tem que estar entranhado em nós. E aquela primeira igreja nasce com base nisso. E essa igreja, que na época não era conhecida como igreja, ela tinha uma tendência de fazer o que hoje eu e você muitas vezes temos também, de misturar, de juntar e misturar as alianças. É normal que isso acontecesse. Porque, mais uma vez, foram o que eles aprenderam a vida inteira. A igreja começou formada apenas de judeus. E eles acreditavam que Jesus era o Messias deles. Jesus era o enviado e escolhido de Deus para eles. E embora os profetas já tinham declarado que Deus estava firmando uma nova aliança, agora não apenas com uma nação, mas com todo mundo. Mas eles se acostumaram a vida inteira a ter um Deus exclusivo, só deles, nós somos o povo de Deus. Eu e você, a não ser que tenha algum judeu aqui, de verdade, né, nascido numa família judaica, eu e você não estávamos incluídos para eles, nós estamos de fora. E a igreja começa ainda com essa cara, e durante muitos anos, mais de 5, 10 anos, Jesus tinha declarado lá, vocês devem ir ao mundo inteiro e proclamar esse evangelho e fazer discípulos. Eles não entenderam essa parte do mundo inteiro e ficaram só em Jerusalém mesmo. Até algumas coisas acontecerem para provocar a saída. 3 fatos marcantes, e a gente vai só tocar neles aqui hoje. Uma das pessoas mais importantes, um dos diáconos da igreja mais notáveis, chamado Estevão, é martirizado, é apedrejado pela sua fé, porque ele acreditava em Jesus. E aquilo provoca os olhos de todo mundo a olhar para a igreja, uma perseguição muito grande acontece, e a igreja não fica mais em Jerusalém e começa a se espalhar. E eu acredito até hoje que toda e qualquer perseguição na igreja só faz com que ela multiplique mais e mais. Se você acredita que nós estamos sendo perseguidos hoje, eu prometo a você, não é nada. Porque se tivesse sendo uma perseguição de verdade, a igreja estava sendo multiplicada de uma maneira que você nem imagina. Se hoje a igreja estivesse sendo, aqui no Rio de Janeiro, perseguida de verdade, domingo que vem a gente tinha o triplo de pessoas do lado de fora tentando entrar. Porque é o que acontece naturalmente, a perseguição provoca isso. E o que aconteceu foi isso, a igreja começou a se espalhar e começou a crescer de uma maneira tremenda. E não era, mais uma vez, né, não tinha esse nome, não tinha igreja. Naquela época ela era conhecida como, não coloquei aqui, mas depois eu boto. Ou então está logo depois. Exatamente, conhecida como o caminho. Você não encontra muito isso, mas em alguns versículos e Atos, você vai ver, a igreja primitiva não era chamada de igreja, não eram os cristãos, não era o cristianismo, era o caminho. Eu gosto desse nome. É interessante ele. E, na verdade, o próprio Senhor Jesus diz que ele é o caminho. Não existe um segundo, só ele poderia ser. E eles começaram a ser conhecidos dessa maneira, os seguidores do caminho. E esse cara que eu coloquei aqui antes, ele é o líder da oposição. Ele é o responsável, um dos maiores, pela grande perseguição que está acontecendo na igreja. E ele, sozinho, aparentemente, ele tem com certeza uma equipe por trás dele, mas ele está sendo responsável por uma perseguição implacável naquele primeiro século. Quem era Paulo? Saulo ainda é, ele vai se chamar Paulo daqui a pouco. Ele era um homem cristão, um judeu, fariseu, ele mesmo
numa das suas cartas, é como se ele estivesse dizendo assim, gente, eu não quero me gabar, não, mas eu sou bom mesmo. Eu sou fariseu dos fariseus. Se tinha um cara fantástico, extraordinário em cumprir a lei, era Paulo. E ele sabia muito bem como pregar isso. Ele era fariseu, mas era sincero e ele era extraordinário no quesito guardar a lei. E mais ou menos 3 a 5 anos depois da ressurreição, eu não sei onde Paulo estava durante a crucificação e a ressurreição de Jesus, mas ele com certeza ouviu falar, acreditava que eram boatos, mas ele vê agora essa igreja, esse caminho crescendo. E nos próximos 5 anos aquilo se torna milhares de pessoas seguindo aquele tal Nazareno que começou esse movimento. As pessoas acreditam que ele está vivo. Isso se tornou para Paulo motivo de uma indignação muito grande, porque para ele o cristianismo não passava de uma imitação barata da religião dele, do judaísmo. E aquilo estava começando a roubar pessoas dos judeus e converter ao cristianismo os seus judeus. E Paulo decidiu, chega disso, vamos parar. E ele começa a ter uma motivação que produz nele uma revolta muito grande, até mesmo para usar violência para os seus fins. Olha como é que começa a história de Saulo. Enquanto isso, Saulo ameaçava de morte os discípulos, e quando você lê discípulos, são todos, não apenas os 12, todo mundo que estava seguindo Jesus, do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote de Jerusalém, pediu-lhe uma autorização, uma carta para as sinagogas de Damasco, pedindo que a cooperação delas na perseguição de todos os seguidores de Cristo que encontrasse ali, tanto homens como mulheres, seguidores do caminho, para que pudesse levá-los presos para Jerusalém. Paulo chega até o sumo sacerdote e fala, eu queria uma carta, uma autorização, eu estou indo para Damasco, e as sinagogas lá estão muitas vezes tendo cristãos, não eram cristãos ainda, seguidores do caminho, e eles precisam denunciar para mim, porque a gente vai para lá, a gente vai colocar corrente nessa turma toda, vai prender, vai botar numa carroça, vai trazer para Jerusalém, para que eles sejam julgados aqui. E o sumo sacerdote falou, de jeito nenhum, isso é contra a nossa religião. Não, pelo contrário, imediatamente ele permite, ele dá essas cartas a Saulo que segue o seu caminho. Paulo não tinha, eu vou usar Paulo e Saulo, você sabe do que eu estou falando, não tinha o menor problema em usar violência em nome de Deus. Para ele não tinha o menor problema. Seu objetivo era acabar com esse movimento chamado igreja que estava começando. Eles já tinham crucificado o Jesus, o Nazareno. Eles tinham acabado de apedrejar Estevão, esse homem. Eles sabiam que eles estavam ganhando força e daqui a pouco eles iam conseguir destruir o caminho, esse movimento que estava começando. Só que algo acontece no caminho de Damasco. Jesus aparece para Paulo. Paulo tem um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. O que ele não sabia era o tamanho do relacionamento que ele ia desenvolver. O próprio Jesus, a Bíblia diz que uma luz muito forte brilha na estrada e Paulo cai do seu cavalo cego, não enxerga mais nada, que é uma metáfora para o que está acontecendo com ele no seu espiritual. Jesus está prestes a mostrar que esse tempo todo ele estava cego, e ele está prestes a abrir os seus olhos, mas naquele momento ele realmente está cego completamente pela luz. E uma voz fala com ele. Quem está acompanhando Paulo não entende o que está acontecendo, mas também ouve aquela voz. Saulo, por que você está me perseguindo? E ele reconhece, só pode ser Deus. Senhor, como assim? Quem é você? Ele fala, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E ele não retruca, mas alguns de nós poderíamos pensar, ele não estava perseguindo a Jesus, ele estava perseguindo os cristãos. Mas eu e você já sabemos muito bem, se você tem uma aliança com Jesus, se mexer contigo, está mexendo com Ele. Ele leva para o lado pessoal, ele se apresenta e fala, por que você está me perseguindo? E ele tem um encontro e aquela conversa daqui a pouco termina, e ele recebe instrução, e eles continuam seguindo viagem, só que agora com Paulo cego. Enquanto isso, Deus também fala com um homem chamado Ananias, na cidade de Damasco, dizendo, vai chegar um cara aí, chamado Saulo, e eu quero que você vá até ele e dá instruções para ele, para que ele cure Saulo e trate dele e cuide dele nos próximos dias.
E Ananias diz, mas Senhor, exclamou Ananias, eu sei das terríveis coisas que esse homem vem fazendo aos santos de Jerusalém. A fama de Saulo era muito grande, ele não era um cara legal, nem um pouco. No que diz respeito aos cristãos, era uma perseguição muito forte. E Ananias acredita que ele precisa informar Deus, porque talvez Deus não saiba do que ele está falando. Ele fala, e ouvimos que ele traz consigo ordens de prisão da parte dos sacerdotes principais. Os sacerdotes que servem ao Senhor deram ordens para que eles viessem para nos prender, para todos os que invocam o seu nome. Porém o Senhor disse a Ananias, vá fazer o que eu digo, porque esse homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos seus reis, que daqui a pouco isso vai acontecer, e perante o povo de Israel. E naquele momento Deus está recrutando Saulo, os seus 12 discípulos que estão funcionando ali, Jesus está, a igreja está crescendo, ela não consegue passar das fronteiras de Jerusalém, então Deus vem e recruta um cara que não tem medo de entrar no navio e viajar para outros lugares, mas por enquanto, ele é apenas um homem que está tendo um encontro com Jesus. E Paulo muda de Saulo para Paulo, na verdade ele usava esse nome de vez em quando como cidadão romano, e se ele usar o nome Paulo, ele ganha mais influência, ele ganha mais espaço, então é o nome que ele vai usar. Ananias faz exatamente o que Deus manda, impõe as mãos sobre ele e Paulo recupera a sua visão. Só que quando ele recupera a sua visão física, algo acontece no seu espírito também, ele recupera a sua visão espiritual. E o que vai acontecer é que parece que Deus dá a Paulo uma clareza extraordinária, uma capacidade de enxergar o que poucos tinham enxergado, o que os seus contemporâneos perderam de vista, e quem veio depois também não conseguiu ver. E é o tema dessa manhã. Paulo consegue enxergar claramente a incompatibilidade entre a antiga e a nova aliança. Não é uma boa ideia misturar esses dois elementos, não vai funcionar muito bem. E Paulo é uma das pouquíssimas pessoas lá atrás que conseguem perceber isso. Não há como conciliar essas duas alianças. A antiga cumpriu um propósito. E ele não está falando apenas de salvação, que talvez seja o ponto mais importante. A antiga aliança acreditava que você poderia ser salvo por obras. Na nova aliança, você descobre que você é salvo pela graça de Deus, independente das suas obras. Porque não tem obra que você faça que lhe garanta a salvação, mas pela graça e porque você crê. Alguns judeus acreditavam até que você era salvo por nascimento. Nasceu judeu, você está salvo, está dentro. E Paulo vai começar a explicar, não, salvação, seja na antiga, seja na nova, sempre foi e sempre vai ser pela fé. E algo acontece no coração desse homem, da noite para o dia, talvez alguns dias, e de um inquisidor violento ele se torna um homem que nunca mais vai usar a violência para qualquer propósito. Paulo, inclusive, é o responsável por literatura que eu e você amamos, que talvez tenha sido lido no dia do seu casamento, que fala sobre um amor altruísta, sobre um amor que não olha para si mesmo, mas olha sempre para o próximo. Ele se torna um cara completamente diferente. Mas principalmente Paulo enxerga algo que Jesus inaugura, que muitos estavam ignorando. Paulo imediatamente abandona a aliança temporária e condicional de Deus com Israel, para abraçar a aliança permanente e incondicional de Deus com toda a humanidade. Ele é uma das primeiras pessoas, um dos primeiros discípulos, talvez o primeiro que vai enxergar isso. A necessidade de abandonar algo para abraçar algo. Quando a gente pregou aqui sobre o Evangelho e os evangélicos, não sei se você estava aqui com a gente, nessa série, a gente pontuou isso semana após semana. Jesus veio trazer algo completamente novo e nos convida a abandonar completamente o que ele chamou de velho, que precisa ficar para trás. Paulo entendeu a necessidade de abandonar uma aliança que Deus tinha feito com o seu povo. Como é que você abandona isso? Simples, Deus te deu algo ainda maior e melhor. E Ele convida você a deixar aquilo para trás. Era uma aliança com a sua nação, não com o mundo inteiro. Ela era temporária e ela era condicional. A nova aliança não, ela é permanente, ela não tem fim, ela é incondicional, não é pelos seus termos, é pelos termos de Deus. E ela não é apenas entre Deus e um povo, mas entre Deus e você.
e todo mundo que resolver crer em Jesus. E a gente continua daqui a pouco a história de Paulo. Porque tem algo acontecendo com Pedro no meio disso tudo. Na verdade, 5 anos depois de tudo isso, mais ou menos 10 anos depois da ressurreição, 10 anos depois, a igreja já começou, já tem 10 anos de idade. E Pedro nunca tinha entrado na casa de uma pessoa não judia. Pedro nunca entrou na casa de um gentil, de um grego, um romano. Ele não podia fazer isso porque ele tinha medo dentro dele do que ele sempre acreditou como lei judaica. E Pedro está numa região bem próxima do mar Mediterrâneo chamada Jope. Eu não sei exatamente o que ele está fazendo lá, mas com certeza está se reunindo com igrejas nas sinagogas, pregando Jesus, convertendo pessoas. E vai acontecer alguma coisa lá em cima em Cesareia. Um homem, um centurião, que seria uma espécie de um capitão romano, responsável por um pequeno exército. Ele é um homem temente a Deus, ele se chama Cornélio, e ele tem um sonho, e simultaneamente, lá no outro lado da cidade, lá do outro lado, né, da nação, Pedro também tem uma visão. Pedro está mais ou menos na hora do almoço, ele resolve que vai orar no telhado. Tem alguém aqui que tem esse hábito de orar no telhado? Não, deve ser legal, porque Pedro teve uma experiência fantástica. Vai que acontece com você, ele vai orar no telhado, está mais ou menos na hora do almoço, ele deve estar sentindo algum cheirinho de comida, e aquilo mexe com ele. A Bíblia diz que ele tem um êxtase, você pode chamar de uma visão, um sonho. Talvez ele tenha caído no sono e dormido um pouquinho, ele tem um sonho. E nesse sonho, ele percebe que Deus está falando com ele. Só que Deus está falando uma coisa muito doida para ele, que é difícil para ele entender. Ele vê um lençol gigantesco, imenso, descendo do céu. E esse lençol vai revelar daqui a pouco todo tipo de animal que você puder imaginar, que ele tinha aprendido desde criança que nunca poderia se aproximar, quanto mais matar e comer. E uma voz vem e diz: Pedro, eu quero que você mate, cozinhe e coma esses animais. Eu estou dando licença a você para fazer um rodízio. Pode escolher, né? Eu quero que você faça um senhor churrasco, eu quero que você mate e coma. E aquilo era loucura para Pedro, ele aprendeu desde cedo, desde pequeno, como um bom judeu. Ele não podia se aproximar, eram animais que eram considerados pelos judeus impuros e imundos. E aí você traçamos eles fácil numa churrascaria. Mas para ele era contrário à religião deles. E Pedro falou: não, Senhor. Olha a resposta que ele dá para Deus: nunca. Deus está mandando: nunca, Senhor. Disse Pedro: pois em toda a minha vida nunca comi algo impuro ou imundo conforme o que eu gosto, o que eu creio. Não, conforme as nossas tradições, as nossas leis. Senhor, as suas leis, as leis que você nos deu. Você que disse que a gente não deveria comer, agora você está dizendo que eu devo matar e comer? Eu não vou fazer isso, eu nunca fiz, não vou começar agora. Amém? Senhor, Deus, Jesus, quem estiver ouvindo, eu não vou fazer. E uma voz, a mesma voz vem, ele reconhece que é Deus, e diz algo maravilhoso, que às vezes passa despercebido quando nós lemos. Deus fala assim: não chame de impuro o que Deus purificou. E a maioria de nós não faz ideia de como esse versículo tem a ver comigo e com você. Mas tem tudo a ver. Mas Pedro está vendo animais e está ouvindo uma voz. Parece que é Deus que está falando e é tão confuso. Desde menino ele aprendeu que não deveria tocar naqueles animais. A Bíblia dele dizia isso. Mas agora vem Deus, aparentemente, essa voz dizendo que é para eu matar, cozinhar e comer. Você sabe o que Deus está falando com Pedro e que deixa a gente maluco? Deus está dizendo assim para Pedro: eu quero que você faça o que você foi ensinado a vida inteira que não deveria fazer. E a maioria de nós dá um passo para trás quando ouve isso. Mas é exatamente o que você, se você parar para perceber, o que está acontecendo nesse episódio? Essa voz, Deus, está dizendo: eu quero que você faça o que você acha que não deveria, porque você aprendeu que não deveria. Mas não tire, não perca de vista que Deus fez alguma coisa. Não chame de impuro. E agora Deus entra na história e diz: porque eu fiz alguma coisa com o que estava impuro. E não é mais impuro. Eu purifiquei. Quem está comigo aí, diga amém.
Pedro, eu quero que você faça o que você aprendeu a vida inteira que não deveria. E Pedro não está conseguindo calcular tudo isso. Ele fala, peraí, será que Deus mudou de ideia? Porque eu olho para a antiga aliança, e essa é um conflito que eu e você frequentemente temos em relação ao Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós vemos algumas frases no Antigo que parece que contrastam tanto com o Novo, a gente pensa, será que Deus mudou de ideia? A resposta é não. Deus mudou de alianças. E como é importante a gente entender isso, que ele tinha uma aliança com uma nação, não com você. Originalmente ele tinha uma aliança com uma nação chamada Nação de Israel. Tanto é que nós a chamamos de antiga aliança, com uma nação. E essa aliança não era a última, era um meio para um fim. Era Deus construindo algo. É Deus entendendo que primeiro precisava fazer a primeira parte para fazer a segunda. Eu uso o exemplo frequentemente do casulo e da borboleta. O casulo é indispensável. É importante, mas é imprescindível, não pode ficar sem. Mas uma vez que a borboleta nasce, ele precisa ser deixado para trás. Com todo o seu valor, com toda a sua beleza, ele precisa ficar para trás. E a primeira aliança, a antiga aliança, tinha cumprido o seu propósito, tinha servido ao seu propósito. E Jesus, muito melhor do que eu, é quem diz que ela deve ficar para trás. É Ele que cumpre, é Ele que declara está consumado. É Ele que resolve, porque ninguém mais poderia fazer isso. Mas para pensar. Para os judeus era muito difícil abandonar. Não era apenas uma aliança, era uma tradição, era um costume. Era aprender a vida inteira que a vida é assim, a gente faz assim. E depois daquela visão de Pedro, alguém bate na porta dele. E curiosamente, parece uma coincidência, mas alguém lá em Cesareia teve um sonho. Ele é convidado para ir na casa desse homem chamado Cornélio. E ele topa ir, ele leva alguns amigos com ele. Mas ele está prestes a fazer algo que para ele nunca acreditou que um dia ele ia fazer. Entrar na casa de um não-judeu. E quando ele entra, eu acho que ele para na porta, eu acho que ele tem dificuldade de simplesmente entrar. Eu e você acho que entendemos isso. Tem certas coisas que para a gente é difícil, mesmo que a gente saiba, não, eu sei que não tem nada demais, eu sei que não tem problema, mas, sabe, eu não sei explicar, é difícil para mim. Eu já ouvi falar de algumas mulheres que saíram de uma determinada igreja, que eu não preciso dizer o nome, Assembleia de Deus, eu não preciso dizer, e usavam, às vezes, uma roupa muito comprida, e foram para uma outra igreja, e lá podia usar calça comprida. Quem é que disse que podia uma coisa, podia outra? A religião, como a gente faz as coisas, assim que a gente funciona. Será que é Deus que está falando? Agora eu fiquei preocupado. E algumas delas contam assim, olha, eu boto a minha calça comprida, eu sei que eu tenho liberdade, mas você sabe que dentro de mim ainda tem um pouquinho assim de condenação, não me sinto completamente à vontade. Algumas dizem isso, porque ainda ficaram a vida inteira com aquilo, e outras coisas parecidas com isso. Eu ouvi um pastor falando que o pai dele cresceu numa igreja batista tão rígida em alguns aspectos, que café era proibido. Cafezinho que todo mundo que levantou a mão queria tomar, eles não podiam tomar. E o filho conta que tomava café na frente do pai assim, olha, eu sou livre. E o pai falou, eu sei que não tem problema nenhum, mas toda vez que o pai ia tomar, também sentia alguma coisa como que dentro dele dissesse, será que eu deveria? Eu contei a história do meu irmão, o pastor Alexandre, ele é pastor também na Nova Vida. E desde sempre na Nova Vida, a gente usava antigamente o colarinho clerical. Graças a Deus não existe mais para a gente. Era aquele colarinho branquinho. Depois a gente começou a usar terno e gravata. Quando essa igreja foi inaugurada, eu estava aqui todo domingo de terno e gravata. E eu fui um dos primeiros pastores que pediu a abolição da esgravatura, para a gente ficar livre desse negócio. E conseguimos ir conquistando. No entanto, o meu irmão Alexandre, ele sempre amou pregar de terno e gravata, e sempre gostou, e sempre teve dificuldade de tirar. Então, teve uma vez que ele veio aqui na igreja, e ele tirou a gravata. E quando estava no início do culto, quem me contou foi o Marquinhos da Elisângela, essa história. Ele voltou no carro para pegar a gravata e falou com o Marquinhos, eu achei que eu ia conseguir, mas não consigo. É forte demais, né? Tem certas coisas que são dentro de você, a tradição
provocou em você, meio que forjou em você uma maneira de viver, que você sabe que não tem o menor problema. Você tem liberdade para fazer aquilo, mas algo em você diz, eu não sei se eu consigo. Pedro está do lado de fora daquela casa. Eu sei que Deus me mandou entrar, que me mandou fazer isso, mas não é fácil. Eu queria que você entendesse a dificuldade para ele. Quando ele entra finalmente e respira aquele ar dos impuros, gentios, suas primeiras palavras são tão ofensivas que acho que nem ele sabia direito o que ele estava fazendo, mas ele estava apegado à antiga aliança. Ele não era mais da antiga aliança. Jesus tinha fundado uma nova aliança e colocou ele no comando. Mas ainda assim, ele estava apegado, uma aliança que Jesus substituiu, ele ainda estava arraigado lá. E ele fala algo que você não ia gostar de ouvir qualquer visitante falar para você. Imagina alguém entra na sua casa e fala isso, vocês sabem muito bem que é contra as leis judaicas que eu entre na casa de um gentio. Ah, seja bem-vindo você também. Contra a lei, querendo dizer, a gente não se dá bem. A gente não anda um com o outro, nossos filhos não brincam juntos, a gente não tem comunhão. Eu nem queria estar aqui, não foi ideia minha. Ah, ok. Quer um café? Eu não sei como é que foi receber Pedro desse jeito. Mas é porque a antiga aliança, ela era excludente e era exclusiva. Ela fechava o muro em volta de uma nação e dizia, não se misture. Deus tinha um propósito nisso, tinha uma razão para isso, tinha aquele momento para isso, não tem nada a ver comigo, com você. É uma aliança entre Deus e essa nação. Mas ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Mas Pedro não conseguiu. E Pedro não estava interpretando errado a lei, ele estava lendo a própria lei, a minha Bíblia. Pedro poderia dizer, diz que eu não deveria entrar aqui. Mas Deus me mostrou numa visão que eu não devo, aqui a coisa fica pior ainda, né? Não devo chamar ninguém de impuro ou imundo, apontando para o pessoal da sala. Implicação, até ontem eu considerava todos vocês impuros e imundos. Com versículos para me apoiar, com base bíblica. Vem lá em casa, Pedro, vamos bater um pau, vamos tomar um café. Não posso. Não pode porque tem compromisso? Não posso porque a minha religião não permite eu entrar na sua casa e ter comunhão com você. A gente não pode ser amigo. Nossos filhos não podem brincar juntos. Eu não posso comer nunca da sua comida. Que parece tão ofensivo, mas era o que eles aprenderam. Até ontem, Pedro acreditava realmente, mas ele acordou para algo até atrasado, já se passaram 10 anos. Mas Deus fez algo novo. E então Pedro respondeu, agora vejo claramente que os judeus não são os únicos preferidos de Deus, mas em cada nação ele tem aqueles que o adoram, praticam boas obras e são aceitáveis a Ele. Para mim e para você, isso não é novidade, claro. Deus é um Deus do mundo inteiro, de todas as nações. Ele não amou Israel apenas, Ele amou o mundo de tal maneira. Mas para eles era contrário ao ensino que eles receberam a vida inteira. E você sabe a força que a tradição tem. Era contrário ao que estava escrito na sua antiga aliança, no nosso Antigo Testamento. E Pedro fala, bom, vamos falar do que eu vim fazer aqui. Ele começa a falar de Jesus, começa a contar toda a história de Jesus. Eles estavam doidos para ouvir. Imagina esse pessoal sabendo que era Pedro. Pedro, aquele que andou sobre as águas, todo mundo ouviu falar, que foi testemunha da ressurreição. Ele que está vindo aqui em casa, a casa cheia de gente, todo mundo ouvindo, ele conta a história toda, desde que Jesus foi batizado, até a crucificação e a ressurreição. Ele fala, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez em todo Israel e Jerusalém. E ele foi lá em Jerusalém, e Pedro, quando chega aí, ele vai completar a história dizendo, onde o mataram, levantando no madeiro, mataram ele com uma crucificação. E com base no que a gente estudou nas últimas semanas, o que você acha que Pedro vai dizer agora, depois que ele fala que Jesus morreu? Ele fala, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto. Inclusive por mim, eu estava lá, eu vi. E Pedro está ensinando aquilo. E as pessoas estão fascinadas com o ensino, mas nenhum deles espera o que vai acontecer em seguida.
Nenhum deles tem ideia do que vai acontecer. Quando Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que ouviam a palavra de Deus. E todo mundo é batizado com o Espírito Santo e começa a falar em novas línguas. Só tem um detalhe, nenhum deles ali eram judeus. Eram todos gentios. E era estranho, mais ainda. E os judeus convertidos, esses são judeus, agora cristãos, estavam com Pedro ali, estavam na sua comitiva, circuncidados. Eles tinham ido com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. E que os gentios digam amém. Glória a Deus. Parece racismo da parte de Pedro, da parte de todo mundo. Como assim? Claro que Deus pode derramar o seu Espírito. Não, para eles era tudo muito novo. Eles aprenderam o tempo todo. Não, nós somos o povo escolhido. E agora está todo mundo impressionado. Gentios, não judeus, foram também batizados com o Espírito Santo. A notícia chegou até o apóstolo e aos outros irmãos da Judéia de que muitos gentios também tinham recebido a palavra de Deus. Todo mundo ficou feliz? Teve gente que não. De modo que quando Pedro voltou a Jerusalém, o partido dos circuncisos, judeus, claro, discutia com ele, dizendo: ô Pedro, tá maluco? Essa na minha versão está assim, não sei como é que está na sua. Não está não, gente, brincadeira. Mas é mais ou menos isso. Você ficou hospedado na casa de homens incircuncisos, é verdade que eu ouvi? Como que diz assim, chega para lá, não fica perto de mim não. Você vai precisar tomar vários banhos e ficar do lado de fora. Você entrou na casa de um circunciso e vem um cara assim, e comeu com eles. O quê? E comeu com eles, sentou na mesa com eles. E Pedro já sabia que isso ia acontecer. E Pedro conta toda a história. Da visão que ele teve, do sonho que Cornélio teve, da chegada na casa, do que ele começa a conversar com eles, da dificuldade que havia no seu interior, mas principalmente do Espírito Santo descendo sobre os gentios. E quando os outros ouviram finalmente a história inteira, ficaram sem o que dizer e começaram a louvar a Deus. Mas eles estão impressionados, eles expressam o que está acontecendo para eles é assombroso. Sim, diziam então, Deus concedeu também aos que não são judeus o privilégio de se arrependerem e receberem a vida eterna. Glória a Deus. E depois a gente vai terminar essa história. Mas a última história é essa daqui. A igreja ainda está experimentando grande perseguição. E isso, como eu disse para você, parece ser ruim, mas frequentemente é bom. Frequentemente. Enquanto isso, os crentes que tinham sido dispersos de Jerusalém durante a perseguição, depois da morte de Estevão, viajaram até Fenícia, Chipre, Antioquia. Vê o que está acontecendo? Estava todo mundo em Jerusalém quietinho, pregando, a igreja está maravilhosa, só judeu, coisa mais fácil do mundo, uma igreja só de judeus, todo mundo entende o que a gente fala, todo mundo segue a nossa direção, e perseguição, vai para tudo quanto é lado, e a igreja começa a crescer para os lados, especialmente esse lugar chamado Antioquia, espalhando a boa nova. Mas agora tem esse grupo aqui apenas aos judeus. É o que a gente sempre fez, é mais fácil. Jesus nasceu judeu, ele cumpre a profecia dos judeus. Vamos continuar só com os judeus. Graças a Deus pelo próximo versículo. Graças a Deus, eu e você estamos aqui, talvez, por causa do próximo versículo. Entretanto, alguns dos crentes que vieram de Chipre e de Cirene para Antioquia, começaram também a anunciar a alguns gregos, não judeus, a mensagem a respeito do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E o que começa a acontecer agora é sem precedente, a igreja explode de gente. A igreja começa a crescer porque os gentios não faziam ideia da sede que eles estavam de Deus. Ninguém fazia ideia. E começa a haver uma transformação completa, de maneira que daqui a pouco a igreja de não-judeus parece que está maior do que a igreja cristã de judeus. E é muita gente. E manda reforço. Manda um homem chamado Barnabé, um dos caras mais maravilhosos. Ele é um cara tão importante que ganhou até uma música, que algumas igrejas cantam a música de Barnabé. Quem já cantou a música do Barnabé alguma vez? Pouca gente, depois a gente ensina aqui na igreja.
E não parou de crescer. Com a chegada de Barnabé, a igreja começou a crescer mais e mais e mais. E Barnabé descobre que ele precisa de ajuda. O poder do Senhor estava com eles, de modo que muitos creram e se converteram ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso, em busca de Saulo. E quando o encontrou, levou o amigo para Antioquia. E assim Barnabé e Paulo ficaram lá um ano inteiro, reunindo-se com a igreja e ensinando a um grande número de novos convertidos. Milhares de pessoas se entregando a Jesus um dia após o outro. E não foi em Jerusalém, mas foi ali em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Um termo que eles usavam para falar mal, para negativamente em relação aos seguidores de Jesus. Uma expressão que a gente, por exemplo, usaria como quando chama alguém de caipira, né? E coloca aquela pessoa num grupo, e eu sou diferente, a gente se acha superior, seja o que for. E outras palavras que é melhor a gente nem falar no púlpito, mas que a gente usa muitas vezes para determinar e para dizer que é aquele grupo. A princípio poderia parecer um nome que traria vergonha, mas com o tempo, essa palavra cristão se tornou algo que eles carregavam com uma honra muito grande, um orgulho muito grande. Quem não queria ser chamado de um pequeno Cristo? E a gente vai terminar essa história à noite, mas eu preciso que você me ajude a responder essa pergunta. O que tudo isso tem a ver com você? O que tudo isso tem a ver comigo? O que tudo isso tem a ver com a igreja? Eu quero dizer para você que tem tudo a ver. Porque a igreja hoje, no século 21, continua tendo a mesma tendência. Continua tendo a mesma inclinação da igreja que havia nascido. Curiosamente, só que por motivos bem diferentes. Eles nasceram judeus, você não nasceu judeu. Mas há algo que aconteceu com você e comigo que faz isso acontecer. Até hoje, cristãos têm a tendência de misturar, de juntar as duas alianças. Quando eu pedi que você levantasse a sua Bíblia de papel, ou a sua Bíblia eletrônica, é porque essa Bíblia que um dia talvez você recebeu, como quando era criança, ou adulto, quando tomou uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, alguém te deu de presente uma Bíblia. Com certeza. Quem aqui ganhou um dia uma Bíblia de presente? Levanta a sua mão bem alta. Eu acredito que a pessoa que te deu ela de presente, com raríssimas exceções, não lembrou de te falar: olha, aqui está a Bíblia, é a palavra de Deus. Essa parte todo mundo ouviu, talvez. Mas pouca gente disse para você: olha, aqui tem duas alianças. Na sua Bíblia que você está recebendo, que é a palavra de Deus, toda ela é a palavra de Deus, inspirada por Deus, ela contém duas alianças. Uma aliança não é para você, mas está aí escrita como tipificação, sombra, e você vai encontrar muitos comentários importantes para apontar para aquela aliança que é para você. Mas o que acontece é que ninguém explicou isso para a gente cresce e colocando as duas alianças mais ou menos no mesmo nível de importância. E você não faz ideia do temor e tremor, mas a imensa alegria que eu tenho de dizer isso para você, como é importante a igreja hoje entender. E não sou eu, não é o pastor André, qualquer pastor que vai dizer isso, é o pastor dos pastores, é o próprio Senhor Jesus que eleva uma aliança extremamente mais alta que a outra. Se ele considera infinitamente superior, imagina a gente. O que a gente deveria fazer? Mas nós muitas vezes colocamos as duas no mesmo nível, porque é a maneira como você recebeu. Especialmente se você recebeu a sua Bíblia como criança. E a maioria de nós recebe uma Bíblia e fala: é a palavra de Deus, se você colocar numa mesa, não bota nada em cima. Porque é sagrada. A palavra de Deus é sagrada. E muitas vezes a gente entende isso e não percebe, ali tem duas alianças. A primeira aliança é de Deus com uma nação. E não foi com a nação brasileira. Foi com a nação de Israel. Então tem muita coisa, uma grande parte que você lê na sua Bíblia, que é Deus falando com a sua nação de Israel. Antiga, porque hoje ele não é Deus apenas de Israel. Ele é o teu Deus e o meu Deus. E a outra aliança que está aí na sua Bíblia é uma aliança feita com gente, com pessoas de todas as nações.
inclusive algumas que você acha que ele nem deveria ir lá. Mas ele fez uma aliança com todas essas nações. E o que acontece, como eu disse para você, a maneira como a gente recebe a Bíblia é isso. É Deus falando, é a palavra de Deus, é sagrado. E nós a reverenciamos, crescemos reverenciando a Bíblia, mas raramente lendo. Alguém disse para você para ler, e você começa a ler Gênesis, muito legal, Êxodo, interessante, Levítico. Não dá para ler mais, vamos parar, não estou entendendo mais nada. E vamos tentar números, não, piorou. Vamos para os históricos, e você e eu, não tenho a menor preocupação em dizer isso para você, não. Tem um monte de coisa lá que eu não li, tem um monte de coisa lá que talvez eu não tenha entendido e você também não. Tem um monte de pergunta que a gente não sabe responder. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para você. E é importante demais a gente lembrar disso. Mas a gente cresce muitas vezes assim, e um monte de gente, em tudo quanto é igreja que está reunida nesse momento, nesse lugar, e você que está vendo a gente pela internet, talvez tenha essa experiência, cresceu reverenciando a Bíblia. É a Bíblia, é a palavra de Deus, é sagrado. Você leu? Não. É sagrado. E a gente é convidado a acreditar que um livro inteiro é verdade, e eu creio que é, e você também, mesmo sem ter lido. Você acredita que a Bíblia inteira é verdade? Você leu? Não. Quem faz isso? Eu respondo, crianças fazem isso. Crianças, quando você diz para ela que alguma coisa é verdade, elas têm a tendência a acreditar que é verdade. Mas ouça aqui, porque o que eu estou falando, você vai ver que você tira de letra isso aqui, a coisa mais tranquila do mundo. Mas eu estou, na verdade, pregando para os seus filhos e para os seus netos, que vão viver num mundo completamente diferente. Que antigamente, como eu disse para você, a maioria não lia, e a gente acreditava em certas coisas sem ir lá procurar. Hoje, eles bastam clicar um botão, eles têm acesso a todo tipo de informação verdadeira e falsa sobre os assuntos que a gente está tratando. E a nossa tendência, talvez por causa das músicas que a gente canta, que a gente gosta tanto de cantar, com base em salmos, usando expressões do tipo Jeová Jireh, Jeová Tsidkenu, e tem gente que nunca ouviu falar o que isso significa, mas está lá, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, por causa dos livros devocionais que a gente ama, lê, que são maravilhosos. A tendência que a gente tem é pegar o que a gente não entende no Antigo Testamento, ou evitar, ou não pregar, ou deixar para lá, ou tentar aparar as arestas para tentar encaixar no Novo. E frequentemente a gente não consegue. Quando nós juntamos e misturamos o conteúdo e os valores da Antiga Aliança, a gente acaba ficando com o pior das duas e nunca vai alcançar o melhor delas. Misturar e juntar as duas alianças. Pedro vai chegar para você e vai dizer, não faça isso. Paulo, melhor ainda, vai falar, de jeito nenhum. Melhor do que todos, Jesus vai dizer, eu já cumpri e terminei com essa. Olhe para ela como inspiração. Olhe para ela como algo que aponta na minha direção. Mas você não vive debaixo dessa aliança. Aliás, nunca viveu. Mesmo que você vivesse naquele tempo, se você não fosse judeu, a aliança não era contigo. Não é Deus falando com você. Quem está comigo, diga amém. Jesus ia falar para você, não junte, não misture. Elas não funcionam bem juntas. É pior do que café com Coca-Cola. Mistura, sei lá o que, gasolina e Coca-Cola. Não vai dar certo, não vai funcionar. A igreja primitiva, mais tarde, entendeu isso. Mas muitos de nós ainda precisamos entender que os valores e as ordenanças da nova aliança contrastam fortemente com os valores e ordenanças da antiga aliança. André, você está querendo dizer que realmente existe um conflito entre a antiga e a nova aliança, entre o Antigo e o Novo Testamento? Sim, mas não sou eu que disse isso, Jesus é que diz isso. No livro de Hebreus há um versículo dizendo que quando a aliança se torna velha, ela é ultrapassada, ela está prestes a desaparecer. E nesse contexto ele fala que o que Jesus trouxe a mim e a você não é apenas uma nova aliança, ela é infinitamente melhor. E eu sei que enquanto eu falo, existe uma fatia de pessoas que estão me ouvindo e diz, André, ok, a gente já sabe disso há muito tempo.
Ninguém precisa pregar isso para mim. Eu sei que a minha aliança é uma nova aliança com Jesus, eu não tenho nada a ver com isso. Mas alguns de nós, com certeza, talvez muitos, ficam com o coração assim, será? Você está falando para a gente parar de ler o Antigo Testamento? Não, de jeito nenhum, eu vou continuar pregando muito o Antigo Testamento. Eu amo pregar José, Davi, Elias, Moisés, Salmos, e vou continuar, claro que vou. Porque eu acredito no que eu estou acreditando a partir de hoje. Desde que eu sou pastor, eu sei disso. Mas é impressionante que nós, como igreja, ainda vivamos arraigados com isso. A aliança que Deus fez com uma nação, a antiga aliança, ela é temporária, ela é condicional, ela está aí na sua Bíblia, entre Êxodo e Malaquias, falando tudo sobre ela. É uma aliança que, quando é condicional, diz, Deus está dizendo para você, eu faço se você fizer. É isso que significa condicional. É quando Deus mostra todas as suas 613 leis para o povo. Moisés, todo mundo entendeu? Entendeu? Então fala para eles, se vocês cumprirem, se vocês guardarem toda essa lei, toda a lei, não pode errar uma não, errou em uma, você perdeu tudo. Se vocês guardarem toda essa lei, eu abençoarei vocês. Bendito serás ao entrar, ao sair, o seu cesto, a sua bacedeira. Se vocês não guardarem, não cumprirem os meus mandamentos, serão amaldiçoados. Era condicional. E até hoje há pastores, e às vezes eu tenho essa tendência também, e você, a gente às vezes prega como se fosse para hoje. Prega Deuteronômio 30 e diz, se você obedecer, Deus vai te abençoar. E claro que existe bênção para a obediência, é óbvio. Mas não tem nada a ver com essa aliança condicional. Queridos, a boa notícia é que não é a nossa aliança. A nossa é bem melhor. A aliança que você tem com Deus é através do sangue do seu Filho, o Senhor Jesus. É infinitamente melhor. Faz o favor, fala para alguém, é bem melhor a sua aliança. Juntar e misturar alianças, tentar conciliar as duas, preste atenção nisso, a gente não vai conseguir nunca ser bem. Eu não sei quantas vezes eu já vi pastores, não aqui nessa igreja, aqui nunca acontece isso, graças a Deus, claro que de vez em quando só, começarem a sua mensagem na antiga aliança e não saberem como terminar, e acaba tendo que ir para a nova para justificar o que não conseguiram completar na antiga, do tipo, martelando pecado na cabeça das pessoas e condenação, e chega no final, gente, mas Jesus morreu por nós, então está tudo bem, Ele nos salvou. Porque senão a igreja ia embora em depressão, com base em algo que Deus nem falou para mim e para você, falou com a nação de Israel. Eu não sei quantas vezes eu já vi isso. E por isso que é tão urgente, tão importante que a gente olhe para isso. Juntar e misturar alianças diminui e enfraquece a nossa influência como igreja, cria bloqueios ao invés de tirar os obstáculos, num tempo, numa era onde tudo está a um clique de distância, especialmente para os nossos jovens e adolescentes. E existem algumas coisas que têm que ser revistas. E eu vou botar uma pergunta aqui que vai deixar você pensando, e é uma pergunta que eu faço e você faz também, mas que a gente precisa repensar. O que a gente chama isso? Quando você tem uma dúvida, quando você tem uma questão, como é que eu vou reagir, como é que eu devo fazer em relação a isso? E alguém te pergunta, o que a Bíblia diz a respeito disso? Eu quero submeter a você que essa não é uma boa pergunta. O quê, pastor? Essa é a melhor pergunta que alguém pode fazer. Mas tem um detalhe. A antiga aliança, o Antigo Testamento, manda você apedrejar ela. A nova aliança manda você perdoar. E as duas coisas são Bíblia. A antiga aliança diz que você deve orar pela morte dos seus inimigos. A nova diz que você deve orar pelos seus inimigos. E talvez a pergunta que a gente deveria fazer é, o que a nova aliança nos ensina? O que o Novo Testamento nos ensina? Melhor do que tudo, o que Jesus diz a respeito disso? Como é que ele reagiria? Como é que eu olho ele em ação? Porque ele é a revelação perfeita. Ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu sei exatamente quem Deus é quando eu olho para ele. É uma aliança muito melhor e muito mais, tem muito mais a ver comigo, com você. Você conhece pregadores que parece que têm raiva de pecadores?
pregadores ou cristãos de uma forma geral. Eu não sei quanta gente a gente já foi evangelizar e tem uma história para contar de que foi maltratado na igreja. Pessoas que estão nas ruas, morando nas ruas, ou com alguma dependência química, ou tomaram uma decisão porque a família abandonou por causa de uma orientação sexual, uma opção que eles tomaram, seja o que for, todos eles têm uma história, quase todos. Eu era da igreja. Mas alguma coisa na igreja, para a igreja, foi mais importante do que eu. Alguma coisa na igreja foi mais valiosa e mais preciosa e mais importante de se preservar do que a vida de uma pessoa. Então eu saí. E possivelmente não volto. Possivelmente não entro de novo lá. E frequentemente pessoas foram feridas e machucadas pelo que elas descobriram que Deus falou na antiga aliança, ou por causa da maneira como eu e você interpretamos o que Deus falou. E se eu vou repetir essa frase mais umas 1000 vezes nesse ano, se a gente parasse de ficar tentando descobrir, interpretar o que Jesus disse, o próprio Jesus, e simplesmente fizéssemos o que ele fez, que é amar as pessoas, esse mundo já teria sido transformado. Mas a gente prefere muito mais que as pessoas concordem com a nossa teologia do que irmos até elas e servirmos como Jesus as serviu. Nós somos a igreja e nós não existimos por nós mesmos, nós existimos por causa desse mundo. Deus convida você a ser alguém por quem Ele pode refletir a sua própria glória para o mundo ver, para o mundo ouvir e para esse mundo ser transformado e salvo pelo seu amor. Eu não quero que você me interprete mal, não tem como evitar isso. Alguns de vocês devem estar pensando, será que o pastor está contra a Bíblia agora? Nem passe pela sua cabeça isso. Eu continuo acreditando do mesmo jeito que eu acreditei a minha vida inteira. É a palavra de Deus, inspirada por Deus. É a base da minha e da sua vida. Não é e não pode ser a base da nossa fé, mas traz direção e o tempo todo traz direção e sabedoria para cada decisão que você vai tomar. Mas tem duas alianças. Uma não é com você, mas serve como inspiração, serve como apoio, serve como sombra, aponta numa direção. E se você tem filhos adolescentes como eu, eles já devem ter ouvido, ou na internet, ou no YouTube, ou na escola, ou na faculdade, ou na universidade, onde seja, que tem um negócio lá na Bíblia estranho, um negócio que ninguém sabe responder, uma pergunta que fica sem resposta. E se aquilo for verdade ou não for verdade, a dúvida é suficiente para desmantelar completamente tudo que eu acreditava em relação à Bíblia. Então eu perco a minha fé. Porque se a Bíblia não for verdade, mas a gente vai demorar muito tempo para mostrar que é. Mas se for, tiver uma sombra de dúvida aí, como é que eu vou ter fé? Simplesmente, nós não temos essa como a base e o alicerce. Nós temos algo que veio antes da Bíblia, que se chama a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, onde a gente firma toda a nossa vida. Como eu disse para você, tem pastores que têm raiva de pecadores e estão felizes que existe um inferno. Conhece alguém assim? Eu conheço alguns que não suportam, não podem aceitar mais o comportamento desses não cristãos. Mas na nova aliança, você sabe o que você vai descobrir? Através de Jesus, que é o melhor exemplo. Que o pecado não deixa Deus com raiva de pecadores. O pecado corta o coração de Deus. E eu e você deveríamos imitá-lo. Quando você vê alguém tomando uma decisão errada, não deveria deixar você com raiva da pessoa. Deus chama pecadores de perdidos. Você já ficou com raiva de alguma coisa que você perdeu? Fica com raiva de você mesmo, que perdeu. Mas a coisa perdida você quer encontrar. Você não quer ficar com raiva daquilo. Pecado, da mesma maneira, deveria cortar os nossos corações simplesmente porque destrói as pessoas que Deus ama. Deus não tem raiva de você. Ele é contra o seu pecado e o meu pecado porque está destruindo quem mais Ele ama, você. E é só por isso, não por outro motivo. Quando você vê um cristão julgando não cristãos pelo comportamento deles, o que você está vendo é alguém agindo igualzinho um profeta do Antigo Testamento. Era eles que se levantaram para julgar o pecado do povo, na nação de Israel, na antiga aliança. Na nova aliança, sabe o que Paulo fala sobre isso? Escrevendo à igreja,
Não podia ser mais claro. Não é de nossa responsabilidade julgar os de fora da igreja. Não é. Outra versão diz, não é da nossa conta julgar os de fora da igreja. O que a gente faz com os de fora da igreja? A nossa responsabilidade talvez seja essa. A nossa responsabilidade é amar os de fora da igreja. Para ser um representante do Senhor Jesus. Você podia falar um amém de vez em quando aí. Sob a antiga aliança, os judeus não tinham a menor obrigação de amar estranhos. Então, se você é daqueles que acredita que a Bíblia diz que Deus ama todo mundo igual, não é verdade. A nova aliança diz que Deus ama todos, exatamente na mesma intensidade. Mas na antiga aliança, Deus ama e privilegia um povo e uma nação acima dos outros. É diferente. E é como é importante a gente lembrar isso. Para terminar, existe um movimento ainda em alguns lugares do mundo que acredita que os 10 mandamentos devem ser levados tão a sério que devem ser colocados como lei. Que nos tribunais e nas cortes precisa estar lá os 10 mandamentos para todo mundo ver. Para quê? Para que todo mundo saiba que a autoridade vem de Deus. Se você perguntasse para o judeu, ele vai dizer, não, gente, já acabou isso, já passou. Deixa isso para lá. Não, os 10 mandamentos são Deus falando, acho que você não leu tudo que está lá. Nós acreditamos que os 10 mandamentos têm que ser cumpridos, mas nós não os cumprimos. Você gosta de cumprir 2. Não, pastor, eu não mato e nem eu acho que eu não adultero. Não, eu acho que eu adultero às vezes, não sei. São 10, mas deixa eu te falar, não são 10. Os 10 mandamentos são índice de 613 mandamentos. E se você quiser viver sob a antiga aliança, fique à vontade. Você tem que cumprir as 613 leis. Os 10 você já não consegue, tá? O último de todos diz que você não deve cobiçar nada. É algo que acontece no teu interior, ninguém fica sabendo o que aconteceu. Mas é você tendo controle de si mesmo em relação a tudo. Que é do próximo, que não é seu, seja o que for. Os 10 mandamentos são o índice disso aqui que eu vou mostrar para você. Se 2 homens estiverem brigando, e a mulher de um deles vier para livrar o marido daquele que o ataca, e pegá-lo pelos órgãos genitais. Você não esperava isso no domingo de manhã, pode ter certeza. Acordei todo mundo agora. 2 homens brigando, a mulher na melhor das intenções para salvar o marido, golpe baixo. Pega pelos órgãos genitais, cortem a mão dela. Está na sua Bíblia. A maioria que nunca leu, que estava lá. Mas piora, não tenham piedade. Pastor, pensando bem, vamos deixar esse negócio de 10 mandamentos para lá. Realmente a gente vive num tempo novo. Não são 10, são 600 e tantas. Mas ouça, olha aqui para mim. Não é a sua aliança. A sua é melhor. Infinitamente melhor. A sua aliança com Deus através de Jesus é praticamente irresistível. E como eu disse para você, era para ter gente tentando entrar de todo jeito aqui dentro. Se compreendesse que a igreja não está colocando obstáculos, não está fechando as portas, mas está abrindo. Você sabe quando é que nós entendemos, quando é que o mundo vai reconhecer que a nova aliança é praticamente irresistível? Pela sua simplicidade, porque ela é maravilhosa. Pensa bem, Deus amou você de tal maneira que gastou anos e anos, centenas de anos preparando esse mundo para na hora certa enviar a única pessoa que poderia nos salvar dos nossos pecados e transformar completamente a nossa existência. Ele fez isso de graça. Ele não pede nada de nós. Ele não pede 600 coisas. Não, ele não pede nem 10 coisas. Mas ele pede só uma coisa. Que você creia. Que você confie. Que você receba o que ele fez por você. E viva movido por esse amor. Se assim ele fez por você, faça você pelos outros. Sempre vai ser assim. Que Deus abençoe você. Você recebe essa palavra hoje? Eu espero que tudo que a gente falou pode deixar alguém confuso, pode deixar... Eu espero que deixe você pelo menos intrigado para você querer saber o final da história que vai ser hoje à noite. Se você puder, esteja com a gente. Se não, assista com a gente online.
Mas deixa Deus falar o seu coração. Ele está renovando a nossa igreja em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?